Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João Batista tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levaram-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e todos os paralíticos. E Jesus os curava. Numerosas multidões os seguiam, vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira leitura, nós encontramos São João exortando seus discípulos, que já era povo já. Os outros apóstolos já não estavam mais lá, morreram. Mas João, era o mais novo, e como Deus lhe deu uma saúde fora do comum, ele estava todo ativo. Então ele escreve: caríssimos, qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Então, há uma promessa. Caríssimos, qualquer coisa que pedimos, recebemos dele. Mas há uma condição. E porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Então, quem está nos caminhos do Senhor goza desta promessa dele. Qualquer coisa que pedimos, recebemos dele. Qualquer coisa que pedimos, recebemos dele. E continua. Este é o mandamento: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. E nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que ele nos deu. Com essas palavras, ou com outras palavras, o que mais Jesus pregou foi justamente esta: amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Então, amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que ele nos deu. Ele pegou tanto que aquilo tornou-se um mandamento. E os primeiros cristãos fizeram disso um mandamento. Nós precisamos fazer também disso um mandamento. Com os irmãos da nossa comunidade, com as pessoas com quem nós temos contato, com os nossos parentes, amemos-nos uns aos outros de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Linda promessa.
Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Beleza. Que ele permaneceu conosco, sabemos pelo Espírito que ele nos deu. Os primeiros cristãos eram todos eles batizados no Espírito Santo. Então, eles sabiam disso pelo Espírito que eles receberam. Nós, graças a Deus, nos tempos de hoje, e faz pouco tempo que inteiramos 50 anos de renovação carismática, nós, portanto, que tivemos essa graça, eu que tive essa graça de ser dos primeiros a receber a graça do batismo no Espírito Santo, precisamos agir assim. Esse é o critério para saber, não, ainda não, que ele permanece conosco, sabemos pelo Espírito que ele nos deu. Sabemos pelo Espírito que ele nos deu. E continua depois. Esse é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. Todo Espírito que leva a professar que Jesus veio na carne é de Deus. E todo Espírito que não professa a fé em Jesus não é de Deus. É o espírito do anticristo. Já no começo da igreja, nos tempos de João Evangelista, começaram a surgir as heresias. Havia aqueles que diziam que Jesus veio, mas ele não tinha corpo. A gente olhava, via um corpo e tal, mas ele não tinha, ele era só espírito, porque ele era Deus. Uma terrível heresia, porque a grande graça foi justamente ele tornar-se homem, e é por isso que o Natal aconteceu, é por isso que ele foi gerado no ventre de Maria, é por isso que ele foi pregado na cruz. Não é? Como poderia ele ser pregado na cruz com todo aquele tormento que ele teve, não é? Se fosse só espírito e não tivesse um corpo? Mas já havia essas heresias. E é muito fácil que as pessoas tragam a nós heresias. Ou heresias teológicas, ou essas mentalidades que andam por aí, de pessoa a pessoa, de celular em celular, e que na verdade não são de Deus, são do anticristo. São do anticristo. Nós podemos dizer que, infelizmente, há muito de anticristo no mundo de hoje. Muito de anticristo. É por isso que nós que tivemos essa graça da consagração, da canção nova, primeiro precisamos ser firmes na fé e na doutrina. E, em seguida, sermos apóstolos que, com toda franqueza, dizemos aos outros que o que eles estão pensando está errado, aquilo que eles estão dizendo está errado, aquilo que eles põem no celular está errado. É um risco, é um risco. Mas nós temos que preservar os nossos irmãos. Eles não podem viver no anticristo. Não é uma coisinha qualquer. Não é algo que eles põem no celular só. Não. Aí há algo do anticristo. Muita gente fala do anticristo nos tempos modernos e tal. Mas vejam, já no tempo de João Evangelista havia heresia. Nos tempos de hoje nós podemos dizer
entre os cristãos e até mais, entre os consagrados, há heresias. Pela mentalidade que eles vivem. Pela mentalidade que eles vivem. Não é brincadeira. Está totalmente baseado aqui. Se você quiser, reveja essa primeira leitura. Filhinhos, vós sois de Deus, e vós vencestes o anticristo. Aí está, João que vem e anima as pessoas. É o que devemos fazer como João evangelista. Filhinhos, vós sois de Deus, e vós recebestes, e vós vencestes o anticristo. Finaliza dizendo, nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, escuta-nos. Quem não é de Deus, não nos escuta. Outra ponderação. Quem é de Deus, escuta-nos. Quem não é de Deus, não nos escuta, não nos escuta. Não nos escuta. E como isso continua nas próprias ideologias. Nas próprias ideologias. Nós não podemos viver de ideologias. Temos que viver de evangelho. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro, que é o do anticristo, que se infiltra sem que a gente se aperceba. No Evangelho, nós encontramos quando Jesus fica sabendo que João Batista tinha sido degolado a mandado de Herodes, ele sai de lá. Ele sai de lá. Até muita gente diz que nós devemos enfrentar o martírio. Não. A outra passagem também, em que mostra que saiamos de lá. Conservemos a vida. Faremos mais vivos do que mortos. Agora, se o Senhor quiser o nosso martírio, glória a Deus. Então Jesus, sabendo tudo aquilo que Herodes fez com João Batista, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que está à margem do lago de Genezaré. E ele foi morar na casa de Pedro. Tudo indica claramente, ainda hoje lá que ele vai, é na casa de Pedro que Jesus vivia. Vivia ter o cantinho dele, não é? E muito interessante que bem na frente existem as colunas de mármore grossas. Hoje só as colunas da antiga sinagoga, porque ali o Cafarnaum é um lugar importantíssimo, um lugar comercial. É ali que chegava o peixe. É ali que passava a maior estrada para Roma. Então, estão lá essas colunas enormes. E São Mateus, ele sempre apela para as profecias. São João, né? Não, o Evangelho é de São Mateus. João foi a carta. Então
Então Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica à margem do mar da Galileia, no território de Zabulão e Neftali. Aí está, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Eu falei o que era Cafarnaum. A via romana, que ia de lá até Roma, imagine só. E o mar? Lá havia todo o comércio que eles tinham. Eu falei no peixe, mas o peixe era o de menos. Nessas estradas corriam o comércio. Então, era um lugar terrível. E lá estavam os cobradores de impostos. Mateus era um deles. E nós sabemos o que aconteceu. Jesus disse simplesmente, segue-me. Mateus foi tão impactado pela palavra e pelo olhar de Jesus que ele largou tudo. Ele nunca largou dinheiro, tudo mais. E seguiu a Jesus e deu São Mateus do primeiro Evangelho. Então, o povo que vivia nas trevas. Cafarnaum era um lugar das trevas. Era um lugar diabólico. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, veja que termo forte, os que viviam na região escura da morte, é como Mateus, ele viveu lá, como ele descreve, apelando para Isaías. Na região escura da morte, brilhou uma luz. Jesus nasceu em Belém, mas depois o quartel-general de Jesus vai ser Cafarnaum, e a luz estava ali. Era dali que ele ia para um lugar, para outro lugar, para outro lugar, para outro lugar, para outro lugar. Como narra daqui para frente. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Já no início da pregação de Jesus, ele diz, o reino de Deus está próximo. Como eu dizia ontem, é como um marco. O antes e o depois. Então, o reino de Deus está próximo, a cada dia está se aproximando. Vocês não percebem que os dias estão correndo? Não é? O tempo corre assim, que parece vento. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. É o que nós conhecemos pelos evangelhos, a maravilha que foi isso. O povo que procurava, o povo que trazia os seus doentes, né? E Jesus pregava, e Jesus pregava, e Jesus pregava, o reino de Deus está próximo, né? E Jesus curava, e Jesus curava, e Jesus curava, e Jesus curava, a ponto de incomodar os doutores da lei, os fariseus, etc. A sua fama espalhou-se por toda a Síria, está ali pela Síria. Levavam-lhes os doentes que sofriam diversas enfermidades e atormentados, endemoniados, epiléticos
e maravilhoso. Jesus os curava a todos. E Jesus os curava a todos. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galileia. Então, as pessoas que vinham de longe, vindo da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. E quando a gente escuta além do Jordão, pensa uma coisinha qualquer. Não, naquele tempo o Rio Jordão era um rio enorme. Só quem sabia nadar mesmo é que podia atravessar o Rio Jordão. Hoje não, hoje infelizmente tem água, claro, mas naquele tempo, né? E por isso que João Batista batizava lá. Numerosas multidões seguiam Jesus, vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região do Além Jordão. Assim foi a vida pública de Jesus. Aqui Mateus faz uma síntese do que foi a vida de Jesus. E a liturgia tomou isso no dia de hoje, porque esse é o Jesus que nasce pobre em Belém, mas que realiza todas essas maravilhas, porque era Deus e era homem. Era homem e era Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças seja o Senhor.